A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Alan Carter e essa é a nossa segunda aula de hermenêutica. Mas antes de iniciar esse vídeo, quero te convidar a clicar em curtir, em se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo para pelo menos 3 pessoas, para que assim a palavra de Deus alcance mais vidas. Hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagens. Como nós sabemos, a hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. E a Bíblia em si, ela contém várias figuras de linguagem. E nós vamos falar sobre cada uma delas nesta aula. Figuras de linguagem são recursos que tornam a língua viva e expressiva e podem ser utilizadas com o fim de esclarecer, ocultar, enriquecer ou dar mais inteligência à comunicação. Na interpretação das Escrituras, o cuidado devido com a linguagem bíblica nunca pode ser ignorado. Não nos é permitido, em hipótese alguma, modificar, alterar ou tirar à força o impacto dos termos bíblicos. Temos de buscar o sentido exato da terminologia bíblica e evitar inserir pensamentos pessoais. Um risco muito grande é quando nós tentamos inserir nosso próprio pensamento dentro da palavra de Deus, porque dessa forma podemos levar a palavra de verdade para uma ilusão. Então não devemos, em momento algum, em hipótese alguma, trazer pensamentos pessoais para dentro da palavra, principalmente se estiver fora do contexto bíblico, como nós vemos muitas pessoas fazendo em diversos lugares. A Bíblia emprega várias figuras de linguagem, com a finalidade de ilustrar as verdades divinas e profundas existentes em seu conteúdo. E dentro dessa linguagem existe a linguagem figurada, a linguagem simbólica, a linguagem tipológica, a linguagem por parábola e a linguagem profética. E nós vamos começar pela linguagem figurada. Linguagem figurada é uma palavra que exprime uma ideia recorrendo a outros termos, apelando assim a uma semelhança, seja esta real ou imaginária, como por exemplo, que vida de cão é a tua? Essa é uma linguagem figurada. A linguagem figurada opõe-se à linguagem literal, já que esta usa as palavras com seu verdadeiro significado, isto é, refere-se às coisas tais como elas são. A linguagem figurada usa expressões reais ou imaginárias e a linguagem literal usa as palavras para descrever algo como ela realmente é, como por exemplo, aquele cão é bravo. E a linguagem figurada, por sua vez, ela se classifica em figuras de retórica e figuras gramaticais. Figuras de retórica é um recurso da linguagem que permite comunicar algo mais do que uma simples mensagem, pois seu objetivo é criar a beleza através das palavras, sugerir ideias e definitivamente brincar com a linguagem. As figuras de retórica possuem 2 divisões. A primeira é a metáfora, que é o emprego de uma palavra semelhante em lugar de outra palavra ou termo que possui um significado diferente do uso comum. Um exemplo de metáfora é a frase: aquela criança é uma flor. Vós sois a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas são frases que se enquadram na metáfora. E a outra divisão das figuras de retórica é o antropomorfismo, que é a atribuição de características humanas à pessoa de Deus. Quando nós descrevemos Deus com ações humanas, emoções humanas ou como parte do corpo humano. Um exemplo claro disso é a passagem de Êxodo, capítulo 8, versículo 19, onde está descrito: isto é o dedo de Deus. Também no Salmo 32, versículo 8 diz: com os meus olhos. Então a gente está se referindo a Deus com características humanas, como o dedo de Deus e a palavra meus olhos. A terceira divisão das figuras de retórica é a fábula. São narrativas em que seres irracionais e objetos inanimados são apresentados falando. A fábula narra o que é imaginário. Nós encontramos no texto de 2 Reis, capítulo 14, versículo 9, o seguinte trecho: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro. Já em Juízes, capítulo 9, versículo 8, vai nos dizer: as árvores a ungir para si um rei.
Então nós sabemos que o cardo e o cedro não falam e que as árvores também não conversam. Por isso é colocado essa forma de fábula dentro da Bíblia, quando os escritores ali queriam narrar um certo acontecimento, usando outros personagens para nos dar exemplos de algumas verdades. Outra divisão das figuras retóricas é o enigma, que é uma expressão que só se entende com muito esforço mental. Então, todo enigma ele tem que ser analisado, pensado, a gente tem que prestar muita atenção para que a gente possa chegar a uma conclusão exata desse enigma. Lá em Juízes capítulo 14, versículo 14 diz: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Lá em Provérbios 30, 24 diz: 4 coisas há na terra que são pequenas, mas que são extremamente sábias. Isso são enigmas. E dentro da linguagem bíblica, encontramos também figuras gramaticais. Uma delas é a antítese, que é a utilização de palavras de sentidos contrários na mesma frase ou em frases bem próximas. Encontramos uma antítese em Romanos capítulo 13, versículo 12, onde diz: a noite é passada e o dia chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Outra figura gramatical é o clímax ou gradação, que refere-se ao grau máximo, ao ponto culminante de uma história. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 diz: é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade. Esse é o ápice da ressurreição. Outra figura gramatical é o paradoxo. Consiste na utilização de expressões que envolvem uma contradição. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz: porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 6, 10, como nada tendo e possuindo tudo. Então você vê que é colocado o contrário, o oposto. Quando estou fraco, então sou forte. Como nada tendo e possuindo tudo. Isto é um paradoxo. Linguagem simbólica tem a função de tornar mais claro o significado de uma expressão. Portanto, o símbolo é algum objeto material representando verdades morais e espirituais. A simbologia na Bíblia é riquíssima, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Dentro da simbologia bíblica, da linguagem simbólica dentro da Bíblia, nós encontramos alguns símbolos que trazem alguns entendimentos e por várias vezes um entendimento para cada colocação. Por exemplo, uma árvore, ela traz o simbolismo da graça de Deus e da vida eterna, assim como o simbolismo dos homens e o simbolismo dos que obedecem. Já a carne traz o simbolismo do poder do homem, do valor da humanidade, da natureza branda, obediente a Deus, mas também da inclinação má e a tendência para o pecado. Pedra, por sua vez, nos traz o simbolismo da incredulidade, da insensibilidade do homem, do crente na obra da Igreja de Jesus Cristo e também é um título de Jesus Cristo descrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4, 6 e 8. Fogo, esse os pentecostais conhecem com bastante firmeza. Na Bíblia, o fogo ele nos traz o simbolismo de Deus, de provação e também da perdição. E para os pentecostais, fogo também traz o simbolismo da manifestação dos dons espirituais ou do Espírito Santo de Deus sobre os homens. O mundo já traz o simbolismo tanto da humanidade como das coisas corrompidas pelo pecado. E o vento, por sua vez, nos traz o simbolismo do poder de Deus e também das doutrinas errôneas ou prejudiciais. Então esta é a linguagem simbólica encontrada na Bíblia. E é preciso que nós prestemos muita atenção e saibamos interpretar corretamente cada item, cada assunto, cada palavra, para que a gente possa interpretar as Sagradas Escrituras da forma correta, trazendo um conhecimento verdadeiro para nós e para levarmos para as outras pessoas. Como eu já disse aqui,
toda seita, toda heresia, ela tem fundamento bíblico. Então, toda seita ou heresia, ela começou com um texto extraído da Bíblia, mal interpretado, mal compreendido e dessa forma mal ensinado, levando as pessoas a se afastarem de Deus, levando as pessoas num sentido contrário, que em vez da palavra aproximar a pessoa de Deus, quando ela é mal interpretada e mal difundida, ela acaba afastando as pessoas de Deus e levando-as ao engano. Por isso nós precisamos procurar entender, interpretar a Bíblia da melhor forma possível, da forma mais fiel possível. E por isso eu também já falei, nós precisamos sempre que estivermos lendo a Bíblia, orar pedindo entendimento para o Espírito Santo, para que Ele abra o nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco. Então essa foi a nossa segunda aula de hermenêutica aqui do segundo módulo do nosso curso básico em teologia Discípulos Bereanos. Espero que você tenha aprendido um pouco mais e como você sabe, aqui na descrição do vídeo está o link para você baixar esse material, para você rever, para você pegar as referências e estudar mais onde você quiser. Não se esqueça, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa alcançar aí cada dia mais vidas. E eu te vejo na nossa próxima aula, já finalizando esse módulo de hermenêutica. Deus abençoe a tua vida.